Em nome do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, queria dar aqui aos colegas, cumprimentar a todos, especialmente agradecer ao colega Silvio Coelho, arquiteto da Secretaria Municipal de Urbanismo, responsável por essa coordenação da vistoria e da fiscalização a partir da aplicação da lei da autovistoria, para que a gente converse um pouco sobre essa questão da exigência da lei no que diz respeito aos profissionais, em particular os arquitetos e urbanistas. Os colegas todos sabem, a partir da criação da Lei 12.378, que é a lei que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ali já ficou estabelecido no próprio corpo da lei as atribuições profissionais de arquitetos e urbanistas a partir da vigência da própria lei. E ali está muito claro e preciso as atribuições de caráter privativo dos arquitetos e urbanistas e as atribuições de caráter compartilhado com outras profissões, como os engenheiros, por exemplo. Então, baseado nesse princípio e nessa garantia legal, foi desenvolvido não só a lei do Estado, como a lei municipal, mas principalmente o decreto de regulamentação, exatamente baseado nessa premissa de que esta atividade, esta atribuição de elaboração de laudo técnico predial é uma atribuição compartilhada entre os arquitetos e urbanistas e entre os engenheiros. Portanto, é uma atividade, é uma atribuição que tem por característica a participação e a presença efetiva dos profissionais da arquitetura e do urbanismo. É bom lembrar que na própria questão legal, o que se garante e, na verdade, se reconhece é que a formação da grade curricular das escolas de formação de arquitetura é que dão base dessa formação para que os arquitetos urbanistas possam desempenhar essa tarefa de elaboração de laudos técnicos, de laudos prediais. Evidentemente, nós estamos buscando, junto a outras instituições, como o Instituto de Engenharia Legal, e aqui presente está o Antero Paraíba, Adriana Roxo, o Antero é engenheiro, a Adriana é nossa colega arquiteta, e o Antero é nosso colega engenheiro, que já estão promovendo no Instituto de Engenharia Legal, com apoio do CAL, alguns cursos que eu não gosto de usar a palavra de capacitação, mas a capacitação ela já está inserida na formação do arquiteto urbanista, mas um curso de reciclagem, porque vários colegas nossos, principalmente do nosso ramo, vários colegas acabam desempenhando as suas atividades em outras especializações, né? Como área de paisagismo, área de patrimônio, né? Área de planejamento urbano, né? E às vezes escapa um pouco essa vivência dessa atribuição que nós estamos aqui discutindo, que é o laudo predial. Então a ideia desses cursos não é para capacitar e nem para preparar arquiteto urbanista, porque todos já o são, por conta da nossa formação curricular. É apenas fazer uma reciclagem, trazer normas, rever os princípios e, principalmente, discutir os dispositivos da lei e da regulamentação da lei. Então, no Instituto de Engenharia Legal, já houve a realização de um curso lá na quinta-feira, né? Sexta-feira, foi um sucesso, quase 70 colegas, dos quais quase 40 arquitetos, né? Estamos montando essa parceria, ampliando essa parceria, também com a PUC, com outras instituições, para oferecer ao profissional a possibilidade daqueles que quiserem, evidentemente, fazerem essa reciclada, né, na sua atividade. E a última informação que eu queria passar para os colegas a nível do que o Conselho está fazendo nessa questão da autovistoria, quer dizer, além de ter, durante esse processo todo, ter garantido no próprio texto da lei e da sua regulamentação, né, a participação dos arquitetos, porque, como eu disse,
é uma atividade compartilhada, e no início dessa lei, no ano passado, ainda em projeto de lei, ainda tramitando na Assembleia Legislativa, o texto original só tratava dos engenheiros, do CREA e da ART. Então, depois de um trabalho de esclarecimento do CAL, foi alterado o projeto de lei e, finalmente, a lei foi aprovada e sancionada com esse novo texto, garantindo o espaço profissional aos arquitetos. Então, além dessa participação efetiva do CAL, e essa agora que eu anunciei, da possibilidade, né, dos cursos, nós estamos terminando um trabalho para disponibilizar no site do CAL uma listagem de colegas, aí eu estou falando só de arquitetos urbanistas por conta do Conselho de Arquitetura Urbanística, uma listagem de colegas que gostariam de se colocar, de se disponibilizar para consultas à sociedade e, entre aspas, aos clientes. Consultas dos síndicos e consultas das próprias entidades de imobiliárias, de entidades que agregam e congregam esses síndicos. Estamos também fazendo um convênio com a BAD, Secov e a ANEM para disponibilizar no site deles esse acesso pelo nosso site. Isso, na verdade, vai funcionar da seguinte forma: nós vamos fazer um chamamento público, porque vocês sabem que o CAL é uma autarquia federal, uma autarquia pública. Nós temos que ter muito cuidado no tratamento dessas questões. Nós não podemos indicar colegas, privilegiar alguém, priorizar qualquer empresa. Isso não podemos fazer, não devemos e não faremos. Mas fazer um chamamento público, oferecendo a todos os colegas. No estado do Rio de Janeiro, hoje, nós temos algo aproximado de 13 mil arquitetos registrados no CAL, habilitados, e algo aproximado de 3 mil empresas. Então, nós vamos disponibilizar com esse chamamento público, e o colega que quiser, que achar que isso é interessante, ele vai lá no site, clica no chamamento público, coloca os seus dados. Esses dados serão, então, validados pelo próprio CAL. Que dados são esses? O nome do colega, a formação, o endereço, o contato, o e-mail e, se quiser, opcionalmente, o seu CAT, a sua certidão de acervo técnico, que tem ali toda a sua atuação profissional, caso ele deseje. Isso depois, então, feito esse chamamento público, nós vamos anunciar isso publicamente, vamos colocar nota, vamos mandar e-mails, vamos botar no site. Nós estamos só terminando a questão legal para poder disponibilizar, não é? E a ideia, depois desse chamamento público, esses colegas que aderirem ao chamamento público, essa listagem, então, fica disponível no nosso site para consulta pública. Então, um determinado síndico que mora em Botafogo, quer contratar um arquiteto, mas não sabe quem que ele vai contratar, ele terá essa possibilidade de ir no site do CAL, e lá vai estar um espaço para ele fazer a consulta profissional. Ele vai clicar naquele espaço e, evidentemente, que ali vão ter 2.000, 3.000, 4.000 nomes, 500 nomes, não sei como vai ser o resultado disso. E como ele vai escolher, né, ali um profissional? Aí é o critério do síndico. Ele pode escolher por ordem alfabética, pode escolher um nome que ele já ouviu falar, pode escolher por uma pessoa que mora ali no bairro próximo a ele. Ele vai ter um critério que ele vai definir qual é esse critério, e ele vai consultar ali 1, 2, 3, 4 nomes, os nomes que ele quiser consultar. Ele vai clicar em cima desse... Vou fazer só uma pergunta. Nesse site da disponibilidade vai ter o currículo do profissional? Não. Vai ter o CAT, a Certidão de Acervo Técnico, que é, na verdade, o currículo de serviços realizados, né? E então ali o síndico clica naquele nome, faz uma pesquisa rápida e tal, escolheu lá o profissional, contrata, e a responsabilidade vai ser, evidentemente, do profissional. Se ele for contratado, ele vai recolher o RRT dele, e com isso esse RRT é informado ao Conselho, o Conselho tem essa formação, e o Silvio vai falar também como vai ser esse processo junto à Prefeitura. Eu só estou dando essa informação, porque essa é uma informação específica do Conselho, né, do que o Conselho está pensando e que vai fazer sobre essa questão
dos colegas. Agora, é bom também deixar claro que não há necessidade, não é obrigado o síndico a contratar um arquiteto único e exclusivamente que esteja naquela lista. Ele pode contratar um outro arquiteto que não esteja na lista, desde que esse arquiteto tenha o registro no conselho. Né? Essa é uma responsabilidade nova. Mas não necessariamente na lista, ele pode contratar. A lista que nós estamos propondo apenas é uma questão de facilitar, porque eu tenho conversado com algumas entidades de síndico e todos têm me perguntado isso, né? Mas como é que a gente contrata? Onde é que estão esses profissionais? Né? Mas são só engenheiros? Arquiteto também faz? Como funciona? Então, a nossa ideia dessa listagem é apenas para ajudar e ser um facilitador nesse processo de contratação. O Silvio vai falar sobre a questão, inclusive, de quantidade, né? Há uma previsão inicial, aí pela própria prefeitura, se não me falha a memória, em algo de 270, 280 mil condomínios, edificações, né, que terão que ser... Então, ter os seus laudos prediais, cumprindo aí a própria exigência da lei. Então, nós temos um desafio enorme de poder oferecer para a sociedade esses profissionais habilitados, credenciados e registrados no Conselho. E eu acho que para nós, arquitetos e urbanistas, é uma oportunidade ímpar para poder mostrar para a sociedade a valorização profissional do arquiteto, poder mostrar à sociedade que os arquitetos e urbanistas têm um papel e um dever a cumprir, tanto no campo profissional como no campo social. Então eu vou passar para o Silvio, e a dinâmica que a gente sempre tem adotado aqui nas reuniões é do debate, das perguntas, dos questionamentos. Então eu passo aqui para o Silvio começar a apresentação. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Silvio Coelho, sou arquiteto da Secretaria de Urbanismo e agora estou nesse papel de coordenador dessa coordenadoria nova, que é a Coordenadoria de Fiscalização de Manutenção Predial. Há muito pouco tempo eu tenho sido obrigado a dar palestras, eu não tenho nenhum hábito anterior disto, né? Então, assim, naturalmente nervoso, então peço que me desculpem, não tenho esse hábito mesmo. Mas vou tentar ajudar aqui na medida do possível. Aqui presente também está um engenheiro, João Veronese, ele é um engenheiro já trabalha na prefeitura há muitos anos nessa área de vistoria estrutural, de identificação de problemas de estrutura, então qualquer coisa que eu não saiba exatamente explicar a respeito dessa área, a gente vai contar com a ajuda. Bom, a gente trouxe aqui um PowerPointzinho, que é um PowerPoint feito, né, institucional, para explicar. Eu vou preferir passar por ele. E aí, enfim, a gente vai comentando, vai conversando, e podem fazer perguntas, enfim. Eu tenho a impressão de que a maioria aqui é profissional, arquiteto, ou também tem síndicos e moradores? Profissional? Né? Eu tenho a impressão de que provavelmente nós, prefeitura, vamos aprender mais hoje aqui do que vocês. Assim, eu entendo que vocês vão ter muito poucas dúvidas e nós vamos aprender muito com essas dúvidas de vocês. Esse tipo de contato é muito interessante para a gente, porque esse trabalho ele é novo, ele nunca foi feito antes. Então, nós tivemos todas as dúvidas possíveis na elaboração dessa ação, na elaboração da prática do que seria essa coordenadoria, e temos todas elas também ainda agora na forma de atuar. Como é que vai ser agora que a gente tem que botar na prática esse trabalho? Então, tem coisas que estão aparecendo para a gente só agora, porque, infelizmente, a gente não é capaz de pensar, por mais que a gente tente pensar sobre tudo, sempre escapa uma coisa ou outra. Bom, a lei da autovistoria é uma lei que foi aqui no município regulamentada através da lei complementar 126, ela é de fevereiro de março de 2013. Ela vem, na verdade, regulamentar uma lei estadual, que é a Lei 6.400, que tratava deste assunto e que estendia para os municípios a obrigação de regulamentação. Bom, antes disso, no governo federal, já tramitava lá, né, iniciativa do então deputado e hoje prefeito Eduardo Paes, uma tentativa de emitir uma regulamentação de autovistoria a nível federal. Essa ainda está lá, ainda tramitando, não foi aprovada.
E sabendo disso, o então deputado, e hoje deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, resolveu fazer o mesmo aqui no Estado. Chamou para ajudá-lo um outro deputado, Pedro Paulo, que hoje é o secretário da Casa Civil, né, aqui do município. Isso se transformou nessa lei estadual, que veio então com mais facilidade a ser regulamentada, já que o próprio deputado agora ocupa um cargo na municipalidade. Bom, quando a gente leu essa lei, a gente entendeu que precisava de alguns fechamentos, algumas coisas estavam soltas ainda, não amarradas para a aplicação dela. Então, por isso, a gente viu a necessidade de se publicar um decreto, que no início a gente chamou de decreto regulamentador, está até aqui numa dessas imagens que eu vou mostrar, está ainda como decreto regulamentador, mas ele já tem um número, que é o 37426. É uma das coisas que logo no início mostrou para a gente a necessidade de regulamentar, era o universo da fiscalização. A gente está falando, como o Sidney já adiantou, em torno de 280 mil edificações. A prefeitura entendeu de cara que seria impossível fiscalizar isso um a um, ter gente suficiente para isso. Durante esse trabalho, de tomar consciência dessa quantidade, a gente pesquisou onde é que já existia isso, onde é que já existia coisas parecidas. Então as pessoas falavam, lá em Nova York tem lá um cadastro que você vê tudo. Mas bom, vamos ver como é que é esse negócio, Lá tem sim esse cadastro, que você é fantástico o cadastro, você vê tudo o que está acontecendo com o prédio, a qualquer hora, todas as pessoas, todas as licenças, quanto pagou, qual serviço que foi prestado. Só que lá tem 17 mil funcionários tomando conta disso. Quer dizer, é impossível, a Prefeitura do Rio jamais terá essa quantidade profissional. Assim. Não cabe você ter esse profissional todo. Então, quando a Prefeitura entendeu isso, a Prefeitura entendeu também, passo seguinte aqui, a gente pode e deve fazer esse trabalho, mas a gente deve definir quais são os papéis. Então, isso que a gente vai conversar aqui hoje, que é a lei complementar, que fala da autovistoria, na verdade, as pessoas confundem achando que ela criou a obrigação de conservação. Esta obrigação não foi criada por esta lei, essa obrigação já existia. Ela existe no Código Civil e ela existe no Código de Defesa do Consumidor. Ela já é uma obrigação hoje. O que a gente percebeu é que essa obrigação não tinha prazo, não tinha responsável, faltavam essas definições. Isso, para mim, é o grande ganho dessas legislações. A gente deu prazo, definiu papéis dos agentes, dos colaboradores, e responsabilidade. Não criou-se agora esta obrigação, ela já existia. Próximo. Esse aí é uma pesquisa feita em fontes do IBGE, não é exatamente de 2010, 2013, ela é o que a gente tem de mais atual possível, que do total de edificações da cidade, em torno de 875 mil, 270 mil estariam sujeitas à autovistoria. É um número considerável, A gente fez uma estimativa quais são os principais riscos das edificações, as principais ocorrências, o que nesse trabalho, durante anos, a gente tem ouvido e anotado e ido ao local para fazer vistoria. E as principais ocorrências que a gente determinou são o sistema elétrico inadequado, as obras sem orientação técnica, intervenções inadequadas na estrutura, infiltrações, instalações irregulares, desplacamento de revestimento. Um caso emblemático, eu acho que foi o grande iniciador desse processo todo, que mobilizou e sensibilizou a população, foi o desarmamento causado por obras irregulares com alteração no edifício Liberdade, aparentemente sem acompanhamento de profissional responsável. Aquilo eu acho que deixou latente para todo mundo a necessidade de se mudar essa cultura. O que leva uma pessoa a achar que vai cortar um pilar e que não vai acontecer nada? Ele calculou antes, não calculou. Bom, se não calculou, por que ele achou que não ia acontecer nada? Quer dizer, não ia acontecer nada com o prédio, não ia acontecer nada com ele, não ia acontecer nada com as pessoas. O que passa, O que faltou para essa pessoa ter esse discernimento? Fala, bom, mas se eu cortar isso aqui, será que não vai rachar ali? Será que não vai cair alguma coisa lá? Será que não vão me multar? Será que vai alguma outra coisa? Eu tenho conversado com pessoas sobre isso, mas na minha cabeça sempre
embora não consiga justificar isso ainda, né? Sempre me parece que isso acontece porque a pessoa aparentemente não vislumbra uma consequência, né? Ele acha que tudo morreu no ato dele, né? Como se aquilo não pudesse trazer nenhuma consequência maléfica ou uma outra imprevisível, né? Para mim isso demonstra assim, uma falta de conhecimento, uma falta de conversa, uma falta de as pessoas propagandearem o perigo, a responsabilidade, o que deve ser feito, sabe? E eu acho que nessa hora todo mundo tem a sua parcela de trabalho a fazer, né? E a prefeitura entendeu que o trabalho dela seria então fazer essa lei que regulamentava todas essas atitudes que eram, de certa forma, feitas ou não por agentes desconhecidos, mas reconhecendo-os nesse processo de auto-vistoria. Bom, aí ela entendeu que a solução seria a auto-vistoria. Bom, responsabilidades bem definidas, né? Reforçar o papel dos principais responsáveis pelas edificações na vistoria e manutenção do prédio. É dizer, olha, senhor síndico, o senhor faz a manutenção. A gente sabe o que o senhor faz, mas tem que ser feita por um profissional qualificado. Não pode ser um pedreiro amigo, não pode ser um pintor amigo, sabe? A pessoa tem que ter um CREA, ter um CRAU. Ele é um profissional habilitado para identificar o que seu prédio precisa para torná-lo adequado. Bom, a prefeitura atuando como integradora entre as partes envolvidas. A prefeitura, na verdade, o grande pensamento que se quer ter e a grande mudança que se quer promover com a auto-vistoria é a mudança de cultura. No outro dia eu participei de uma exposição desse tema numa reunião de síndicos, né? Para mim ficou bem latente. Algumas pessoas, embora vivam em prédio, não têm ainda introjectado nelas o sentimento de que a unidade dela é parte de uma edificação. Ela não é a própria edificação. As perguntas que foram feitas lá, muitas delas giravam em torno de: mas se o cara não deixar entrar na unidade, eu não vou deixar entrar na minha unidade. Né? Não entendem ainda que deixar entrar na unidade faz parte de uma vistoria, quando for necessária, para atestar sobre o prédio todo. Quer dizer, eu imagino que um profissional chega à conclusão de que ele tem que entrar na unidade, é porque alguma coisa séria está acontecendo com aquele prédio, ele precisa entrar naquela unidade, assim como ele vai precisar olhar a fundação, né? Mas isso, na minha cabeça, tem a ver com mudança de cultura. É você entender que você está aqui no seu apartamento e não dá para você fazer um churrasco aqui de carvão com fogo a lenha, aqui não. Sabe? Porque você vai botar em risco não só a sua unidade, mas o prédio todo. E assim, quando eu começo a pensar nisso, eu vejo que a gente tem muito que evoluir nisso, né? Nesse morar em condomínio. Eu nunca morei em prédio, então para mim é até difícil eu entender como é que funciona isso. Eu sempre morei em casa a minha vida toda. E agora vou morar num prédio agora por conta de mudança de horário, enfim, né? Mas para mim é difícil entender isso, né? Eu moro com um cara, eu sou sócio dele neste morar aqui, mas no entanto eu não conheço hábito nenhum dele, ele não me presta nenhuma satisfação no que ele faz na casa dele. Se ele quiser fazer uma obra, o síndico não sabe. Eu acho que o síndico vai resolver tudo e eu só estou aqui para pagar o condomínio. Então o que a gente quer é mudar esta regra, transformar essa regra. Essa auto-vistoria também inclui na unidade residencial? Isso quem vai definir vai ser o historiador, vai ser o profissional contratado. Quer dizer, se ele entender que precisa fazer isto, é isso que ele vai colocar no laudo dele. Eu preciso visitar tal unidade em tal lugar da edificação, porque eu vi que lá tem alguma coisa que eu tenho que ir em loco. Mas isso quem define é o historiador. Mas nós temos autoridade para isso. Eu já fiz alguns orçamentos e tenho encontrado casos assim, por exemplo, embaixo de um prédio, principalmente Zona Sul, tem restaurante, lavanderia, e o síndico tem várias reclamações quanto ao uso lá de o cara está roubando minha água, o cara tem uma opção de bujão de gás e não sei deixar claro. Então eu fico em que situação? Como é que eu vou entrar? Entrar lá, eu não sei como o senhor vai fazer para entrar. Mas assim, colocar no laudo que o senhor deveria entrar, o senhor deveria fazer isso. Mas o senhor deveria, por exemplo, escrever no laudo que fala assim, olha, para nesse lado eu preciso visitar a unidade e tal, e não me foi permitido colocar isso por cima.
Aí, como o síndico vai viabilizar isto ou não, é esta relação que a gente está tratando, que no futuro ela tem que ser modificada. Essa maneira de tratar não é a que... Mas, assim, se você entende que é necessário isso tem que estar relatado em algum lugar. E eu acho que deve ser no laudo. Tá? Até para no futuro você salvaguardar de alguma coisa. Pessoal, olha, não pude entrar lá. Mas em princípio não é para entrar na unidade residencial. Porque tem blocos que tem 130 apartamentos. É inviável visitar 130 apartamentos. Em princípio, o senhor vai fazer o que o senhor achar necessário para produzir um laudo. Se o senhor acha que não precisa entrar, porque o senhor visualmente viu que aquele prédio é estável, que não precisa fazer essa visita, ótimo. Se o senhor acha que precisa entrar, aí o senhor vai colocar isso. A gente não tem essa definição de laudo, nem de conteúdo. Isso fica a critério do profissional. Acho que é quando o síndico diz assim, olha, todas as paredes. Aí você tem que entrar, porque aquele apartamento quebrou todas as paredes. Porque junto da parede pode ter um pilar, assim, passou desapercebido e foi o pilar junto com a parede. A parede que está ajudando até estrutural. Foi possível o ingresso. Vários síndicos estão no represando. Vamos só organizar só a questão das perguntas. Só sugerir aqui, para a gente manter aquela dinâmica, deixar o Silvio avançar na apresentação dele, depois a gente faz as perguntas, o debate, porque senão a gente vai interrompendo aqui e não chega no finalmente, tá certo? Vocês concordam aí com esse encaminhamento? Então vamos lá, A Prefeitura, no ano passado, criou um selo de qualificação de sustentabilidade, chamado Qualiverde. Nesse processo aí, durante esse processo, a gente viu algumas práticas de sustentabilidade mudarem na construção civil. Por exemplo, antigamente, você, quando falava em colocar hidrômetro individual, num apartamento, num prédio já existente, todo mundo achava que era muito caro. Pois é, hoje não é mais. Hoje é mais barato do que você ter a instalação antiga. E hoje, ter a hidrometração individual é um diferencial de qualidade para você vender e agregar valor à humanidade. Hoje, nos folders de propaganda, tem lá hidrômetro, economia de água, reuso de água, coisas que há 5 anos atrás eram impensáveis, né, de você colocar. Então, a gente está querendo que esta vistoria, que vai atestar a adequação da edificação, também sirva como uma espécie de selo de qualidade da edificação. Quer dizer, a gente vislumbra no futuro uma pessoa que vai comprar uma unidade, não só ela poder questionar sobre reutilização de água, como também poder perguntar se, olha, vocês têm aí a vistoria atualizada? O prédio de vocês tem adequação certificada, comprovada? Enfim, isso servindo para trazer valor à unidade. Se eu tiver que escolher entre alugar uma sala A ou B, num prédio não fiscalizado, que não tem certeza se está de acordo no outro, a gente entende que isso vai ser um motivo de manutenção do valor do bem. Quer dizer, não só de valorização, mas também de manutenção. É o preservar, é você ter a coisa e cuidar, conservar. Manter a coisa funcionando e não perder também o dinheiro e o valor desse seu padrão, né? Bom, redução de risco, né? Assim, isso é uma consequência lógica, né? Você faz a vistoria e essa primeira vistoria espanta as pessoas, né? De diversas formas, né? Tem profissional para isso, ele vai fazer tudo, vai ser caro, né? Essa primeira é normal, você tem isso. Mas a partir da primeira, na verdade, ela é uma consequência. Menos coisas vão ter que ser vistas. E isso entra numa rotina de vistoria. É isso que a gente vê no futuro. Depois dessa primeira, criar essa cultura de rotina de vistoria, de manutenção, né? Isso leva o quê? Isso leva à redução de riscos. Quer dizer, na medida que a pessoa entende que, bom, eu vou fazer uma obra aqui no meu apartamento, eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Chego lá para o síndico e falo, olha, síndico, eu vou fazer esta obra aqui, eu vou cortar essa parede. O síndico pode chegar, né, e aí é um vislumbre mesmo futurista, e falar assim, bom, você vai fazer isso? Olha, eu não entendo nada não, mas tem um profissional que a gente contratou aqui para fazer a vistoria, eu vou ligar para ele e pedir para ele dar uma olhada aqui no que você quer fazer. Né? É uma consulta, você vai ao médico, né? Você fala assim, tá passando, vou lá consultar o médico, bom, olha, tem um profissional que fez aqui, vou mostrar para ele, porque ele estudou o prédio todo. Né? Vamos chamar ele aqui mais uma vez para ele opinar sobre isso. Né? Criar esta cultura de fazer também esta consulta a este profissional que pode lhe ajudar e deve. Ele é a pessoa capacitada para lhe informar sobre isso. Né?
é o que a gente procura. Quando a gente sente alguma coisa, né, ou preventivamente, a gente vai ao médico. A gente tenta passar essa nova cultura também para o engenheiro e arquiteto, criar essa consulta mais periódica, mais comum, tornar esse trabalho mais comum. Bom, benefício para administradores e síndicos, né? Mercado de fornecedores mais bem preparado, maior transparência das ações da administração, mais subsídio para a tomada de decisão. A gente entende que isso tudo muda essas relações de síndico e condômino, né? Eu imagino que uma participação maior vai acontecer, até porque isso envolve gasto. Né? Isso envolve você separar agora um dinheiro novo para essa vistoria, para essa obra, caso seja necessário. Então, relações vão ser construídas a partir dessa necessidade. Quer dizer, síndico vai ter que demonstrar o que está mostrando aqui, e, na verdade, ele vai ter que demonstrar um laudo, alguma coisa feita por um profissional, que também vai ter que se explicar. Então, tudo isso traz uma garantia de qualidade nessas relações. Não é um empreiteiro qualquer, não é uma pessoa que passou ali, que faz obra, que você está botando. É um profissional, ele tem CREA, tem CAL, ele paga RT, paga RT, sabe? Ele é responsável por aquilo. Isso dá mais embasamento, dá mais robustez ao argumento do síndico. Né? Ele tem mais confiança naquilo que está sendo executado, ele pode comprovar a qualidade técnica daquele trabalho. Bom, isso é a lei da autovistoria. Agora a gente vai... De onde é que ela surgiu, né? Já falei sobre isso. Veio o primeiro decreto 6.400, a lei municipal, e esse decreto 37.426, que é o que regulamenta essas duas leis. Essa lei institui a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas e a obrigação de providenciar a vistoria do responsável pelo imóvel. Ela criou essa obrigatoriedade, né? Ela criou um período. Ela diz que essas vistorias têm que ser realizadas no máximo a cada 5 anos. Ela diz quem é o responsável por contratar esse trabalho. É o responsável pelo imóvel. O responsável pelo imóvel não é o síndico, é o condomínio. O síndico representa o condomínio. Tá? É ele que assina, ele que responde, mas ele não é o responsável pelo imóvel. Então, o responsável pelo imóvel é proprietário, ocupante, a qualquer cargo, né? O locatário, o proprietário do imóvel, né? Não, tá. Como é que funciona isso? Responsável pelo imóvel contrata a vistoria, contrata um responsável técnico, ele faz a vistoria e emite um laudo que vai ficar com o responsável pelo imóvel, o laudo. Esse responsável pelo imóvel vai comunicar à prefeitura o resultado deste laudo. Ele não envia o laudo, ele comunica o resultado. A prefeitura confirma o recebimento, né? Enfim, está tudo ok, tá? E mais tarde ela vai enviar uma informação para os conselhos responsáveis, respectivamente CREA e CAL, né? Com o nome do profissional, com o CREA, com a RT, enfim. Basicamente, assim, resumidamente, esse é o fluxo do processo todo, né? A gente tentou fazer um processo muito simples, o mais simples e objetivo possível, tá? Para que qualquer pessoa pudesse acessar, botar os dados, enfim. Isso foi o máximo de simplicidade que a gente conseguiu. Por favor. Bom, entende-se como responsável pelo imóvel o condomínio representado pelo seu síndico, ou administrador, proprietário ou ocupante do imóvel a qualquer título, né? Esse é quem é o responsável pelo imóvel. Então, quais são as edificações que estão obrigadas a fazer a autovistoria? Todas, exceto essas aqui. Ó. Edificações unifamiliares e bifamiliares, edificações nos primeiros 5 anos após o habite, que estão na garantia ainda da construtora, edificações com até 2 paramentos e menos de 1.000 metros quadrados, e aí qualquer tipo delas, né, pode ser comercial, uso exclusivo, o que for, e as edificações situadas em área de especial interesse social. Quem é que faz? Vistoria técnica deverá ser efetuada por engenheiro ou arquiteto ou empresa habilitados no CREA ou CAL. Tem que ter CREA, tem que ter CRAL. O laudo técnico será elaborado pelo profissional e atestará as condições de conservação, estabilidade e segurança da edificação. E deverá ser obrigatoriamente acompanhado da RT ou RRT. Essas condições, por favor, só um instantinho. Essas condições são
as condições mínimas, é o geral, é o que a prefeitura entendeu que no final esse laudo tem que atestar. A gente, durante o processo de elaboração dessa legislação, a gente, no início, nós caminhamos para fazer um conteúdo mínimo de laudo. E depois a gente desistiu disso. Desistiu porque entendemos que as edificações eram tão diferentes, e a gente tinha tantos conteúdos mínimos. Desistimos porque entendemos que nem a norma técnica existe uma norma para fazer vistoria. Então a gente entendeu ainda mais, né? Entendeu que isso era uma relação entre particulares. E principalmente envolvia um profissional habilitado. E que ele então era habilitado, formado, e tem que ter a capacidade para saber o que ele vai passar, por onde ele vai ter que passar para a edificação, para testar isso aqui, ó, conservação, estabilidade, segurança. Tem que ver a escada de incêndio? Se você entender que segurança passa por aí, tem que ver a escada de incêndio, sim. Tem que ver, se você entender que tem a ver com estabilidade, tem que ver isso sim. Mas na verdade quem vai decidir o que tem, o laudo, o conteúdo mínimo, é o próprio profissional. A prefeitura, pelo menos não até agora, tá, definiu o conteúdo e até agora não pretende definir conteúdo. O responsável, depois de receber o laudo, né, ele deverá dar publicidade do laudo aos condôminos e arquivá-lo por no mínimo 20 anos no local de fácil acesso. Isso tem que ser afixado no condomínio. Ele tem que fazer uma reunião, mostrar que fez o resultado e guardar lá, arquivar isso com ele, enfim, durante 20 anos. O responsável pelo imóvel enviará à prefeitura, através de formulário online, o comunicado de realização da vistoria técnica, indicando a adequação da edificação ou a necessidade de realização de obras. Quando o laudo técnico a necessidade de obras de reparo na edificação, o prazo estipulado para a realização das obras deverá ser comunicado à prefeitura. As obras deverão ser previamente licenciadas na Secretaria Municipal de Urbanismo e acompanhadas por um arquiteto ou um engenheiro. Então, como é que isso funciona assim, rapidamente? Quer dizer, você contrata um profissional, ele vai lá, faz a vistoria, né? O resultado da vistoria é a edificação está adequada ou não. A edificação, precisam fazer algumas obras aqui para essa edificação ser considerada adequada. O responsável pelo imóvel recebeu esse laudo, né? Então ele vai lá no site para comunicar o resultado. Tem um site da prefeitura, ele preenche lá os dados do imóvel, o dado responsável pela vistoria, e aí embaixo tem duas possibilidades de comunicado. O comunicado da adequação e o comunicado de necessidade de prazo para executar as obras de reparo. Bom, dependendo do resultado do laudo, ele clica num e clica no outro. Né? Clicando no necessidade de prazo, o que acontece? Esse cadastro dele, ele fica aguardando no prazo que ele indicou para a obra. Passado esse prazo, ele vai ter que ter terminado a obra, ou se não, pedir mais uma prorrogação, tá? Mas se ele terminou a obra, ele faz então um laudo complementar relativo só àquelas partes que estavam faltando aqui. Aquelas obras objeto desse licenciamento aqui. E aí ele comunica a adequação da edificação, já que foi reparado o que faltava para a adequação estar adequada. Basicamente é isso. Após a conclusão das obras de reparo, será elaborado o laudo técnico complementar, que ateste que o imóvel se encontra em condições adequadas de conservação, estabilidade e segurança, que deverá ser comunicado à prefeitura. Que é isso que eu acabei de falar. Bom, esse aqui foi a data de limite identificada no... Na verdade, quando a Lei 126 foi publicada, ela era uma lei que já estava pronta. Na verdade, esta obrigação de atendimento à autovistoria, ela começa lá na publicação da Lei Complementar, que é de março de 2013. Só que aí a gente entendeu que um monte de dificuldade teriam todos para nos adequarmos a essa lei. A gente entende que tem que ter reunião para decidir que profissional ser contratado, a gente entende que tem reunião para decidir de onde vai vir o dinheiro para fazer a obra que o profissional diz que tem que fazer. Isso tudo demanda tempo. Demanda tempo para você juntar esse recurso. A prefeitura entendeu que o prazo limite para isso seria 1 de janeiro de 2014. Isso é o que está no decreto hoje. Então, até 1º de janeiro de 2014, essas edificações todas ali teriam que efetuar a vistoria e comunicar à prefeitura o resultado dessa vistoria.
não necessariamente comunicar a adequação da edificação. Se o laudo concluir que a edificação está adequada, é isso que vai comunicar. Se não, o que vai comunicar é a necessidade de prazo para executar a obra. Bom, isso foi As obras internas nas unidades que possam modificar a estrutura do prédio deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao responsável pelo prédio e realizadas com acompanhamento de arquiteto ou engenheiro. Isso é uma novidade deste decreto. A gente escreveu isso porque a gente entendia que desta forma, a gente estaria chamando, quer dizer, responsabilidade do morador. O morador que vai fazer uma obra e ele tem dúvida se aquilo vai modificar ou não a estrutura do prédio, provavelmente ele vai consultar, né, o responsável, o síndico, né, em qualquer tipo de intervenção que ele queira fazer. Isso é uma forma do síndico ter consciência, né, do que está sendo pretendido naquele prédio lá. E aí ele consegue, então... É isso aí. Ele consegue, então, até fazer aquela consulta com o engenheiro que já tenha passado pelo prédio dele. A gente tornou isso obrigatório porque a gente deu mais... como é que se diz assim? Mais respaldo para o síndico, para ele poder intervir numa obra que é dentro de uma unidade. Então, através desse dispositivo legal, ele pode dizer, olha, mas tem lá um artigo da lei que diz o seguinte, você é obrigado, tá, a não só me comunicar, como também ter um profissional responsável acompanhando essa obra. Você tem esse responsável, ele tem a RT, ele tem CREA, quem é? A gente deu esse respaldo ao síndico, reforçou essa, que seria, vamos dizer assim, um direito do síndico, né? Agora a gente tornou ele, de fato, legal. Bom, de que forma que a gente vai fazer essa fiscalização, né? Como eu falei, são 270 mil edificações espalhadas pelo município todo. Então a gente entendeu que não podia chegar lá no dia 1º de janeiro, apertar um botão no sistema e aquele bicho saiu uma relação de 270 mil prédios no município todo, a gente saiu notificando todo mundo, porque no dia seguinte a gente tinha 270 mil pessoas lá para receber e para conversar, enfim, né? Então a gente fez essa fiscalização, a gente propôs essa fiscalização acompanhando o que já era, então, proposto na lei estadual. É uma fiscalização por amostragem, que vai levar prioritariamente considerar as seguintes condições. A idade das edificações, quer dizer, quanto mais antigas, mais objetos de fiscalização, né, de manutenção, enfim. As áreas que concentram edificações de grande porte, quanto maior também, mais comprometimento elas podem trazer, mais complexidade elas terão, né? Os principais eixos de circulação de pedestre, aí tem a ver com o entorno, com as pessoas circulando e o perigo que traz aos transeuntes, enfim. As áreas de proteção do ambiente cultural, que são essas áreas de imóveis preservados, que normalmente já abrigam esses imóveis mais antigos, né? E fora que guardam ali esse patrimônio histórico da cidade, né? E a agressividade ambiental, conforme definido na NBR 6118, que foi até uma sugestão do próprio CAL. Tem a ver com o que tem no ar que pode prejudicar mais ou menos aquela edificação, por exemplo, maresia, próxima a indústrias, enfim, aspectos corrosivos desse ar. Então, esses 5 caracteres ali vão formar o que a gente vai tomar como base para fazer a fiscalização. Isso agora a gente está justamente, de agora até janeiro, a gente está implementando terminando os sistemas todos, né? E uma parte do que a gente tem que fazer também é fazer esse mapa de fiscalização até 1º de janeiro. Bom, esse é o acesso ao sistema. E essa, quando você acessa, você cai nessa página que já não é mais essa aí, mas que já modificou. Tá, agora esses botões aqui já estão aqui na vertical e aqui tem um filmezinho, que é basicamente esse PowerPoint que está passado. O endereço. Esse endereço você pode acessar através do portal da Prefeitura, na página do Diário Oficial, ou através da página da Secretaria Municipal de Urbanismo. Tá? Nos dois você tem esse endereço, e do CAL também, direto. E no futuro no CREA também. Então, quando você entra nesse sistema, você cai nessa primeira página. Não é mais essa, está aqui escrito
decreto regulamentador, enfim, mas já tem o número dele. Isso aqui a gente está em processo de ajuste disso, né? Não, pode voltar. Aqui a gente se preocupou, em cada um desses grifados aqui é um link. Quer dizer, se você está lendo isso aqui e quiser ver o texto original da lei, você clica aqui, aparece o texto. Se você quiser estadual, a mesma coisa. Se você quiser acessar o CREA e o CAL, tudo está linkado com os sistemas do original, né? Essas são umas explicações, né, do porquê que tem a vistoria, o que a prefeitura entendeu que tinha que ter agora a necessidade de vistoriar, enfim, né? E aqui a gente tem esses botõezinhos que, se a pessoa já sabe tudo e só quer comunicar, ela já viu tudo, ela vai entrar direto no comunicar a vistoria, né? Se não, se ela quer saber mais, a gente, por assuntos específicos dentro de cada agente desse aqui, a gente tem uma página direcionada a esses agentes, com recomendações, enfim, sugestões que dizem respeito a essas pessoas. Bom, se ele apertou o comunicar a vistoria, é mais ou menos essa página que ele vai ver também está modificado, né? Aqui você vai fazer a descrição do imóvel, do profissional responsável pelo laudo e do responsável pelo imóvel. E aí você tem as duas opções: o do comunicado de adequação e o do comunicado de necessidade de obra de reparo. Quem comunica é o síndico. Quem comunica é o síndico. Quer dizer, não precisa necessariamente ser o síndico, não, porque na verdade só está enviando o comunicado, né? Essa pessoa que está comunicando, né, ela, antes disso aí, ela se cadastrou. É a pessoa que é responsável pelo comunicado, né, que pode ser até em algumas situações o responsável técnico. Aí pode ser qualquer um, na verdade. Tá. E isso está mudando também, porque agora vai aparecer uma terceira possibilidade. Que quando a gente viu agora que na construção, a gente sentiu falta aqui de um comunicado de execução de obras de reparo. Quer dizer, você atestando a necessidade de obras, o próximo comunicado é que você executou aquelas obras, não um novo, né? Que, na verdade, você já passou por aquele lá. Quer dizer, o primeiro vistoriador já fez a vistoria de tudo, atestou a necessidade de obras, e pode ter sido um segundo profissional contratado para executar a obra. Então, talvez nem o primeiro é que vai atestar a execução dessa obra, pode ser um outro profissional. E vai ter, então, esse comunicado de execução de obra de reparo. Isso está tudo em processo, né? Bom, próximo passo mês que vem, disponibilização dos comunicados para consulta no site. Quer dizer, nós vamos disponibilizar para consulta de qualquer pessoa, né? Tudo que foi enviado para a prefeitura. Se você tiver um endereço, quiser saber se aquele imóvel enviou no comunicado, você vai entrar lá, fazer a consulta, saber se ele enviou ou não e qual é o resultado do comunicado. E dia 1 de janeiro, o início da fiscalização, que aí a gente começa realmente a colocar em prática a legislação. Isso era o que eu tinha para falar. Assim, resumidamente, a gente pode continuar e eu explico mais sobre o processo, essas coisas todas.